Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. A gente segue falando sobre atacantes. O Flamengo está procurando atacantes. O Cruzeiro ontem disse que não tem mais conversa com o Flamengo, está encerrando as negociações oficialmente. Não tem mais essa história de Caio Jorge. O Flamengo então volta as suas atenções para o Marcos Leonardo. A gente falou bastante sobre o Marcos Leonardo aqui nos últimos dias no canal falando de tática. E aí ontem eu recebi a informação de que tem 3 gringos na lista de scout do Flamengo. Isso quer dizer que o Flamengo está negociando, está indo atrás? Não, gente. Lista de scout é a coisa mais normal do mundo. Tem sempre vários jogadores ali na lista. O scout observa jogadores no mundo inteiro. Está sempre mantendo ali aquela observação. E esses 3 caras estão na lista, esses 3 gringos. Alejo Vélez, Hugo Duro e Germán Berterame. Eu quero falar um pouquinho para vocês desses 3 jogadores hoje, uma análise um pouquinho mais superficial, não tão detalhada. Se por acaso esses caras vierem aparecer aí com mais força, o nome desses caras, ou de um deles, né, aparecer com mais força, a gente intensifica aqui a análise, vai mais a fundo, fechado? Então vamos falar desses 3 gringos, mas antes, né, não se esquece de deixar o like, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, hypa e compartilha. É muito importante que você faça isso para ajudar aqui o canal. Tenho percebido um número baixo de likes ultimamente aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Vamos começar então agora com a nossa análise, com as informações desses 3 gringos que são diferentes entre si, tá? A gente vai explorar isso bastante. Vamos lá. Vamos começar então pelo espanhol Hugo Duro, atualmente no Valência. Ele tem 26 anos, então ele está naquele limite ali da idade que o BAP tinha estipulado, jogadores até 26 anos para poder rejuvenescer o elenco. Ele é espanhol, ele está no Valência, ele é canhoto, ele tem 1,80 m, ele fez praticamente a carreira dele toda no Getafe, né, no país onde ele nasceu, lá na Espanha. Ele chegou a passar lá pelo Real Madrid e Castilha, e se vocês forem reparar, ele nunca fez mais do que 13 gols numa temporada. Então, ele é um atacante, sabe fazer gol, finaliza bem, se coloca bem dentro da área, mas a princípio não é aquele cara que vai fazer 20, 25 gols por ano, tá? A gente também tem que entender que ele está num campeonato que é bem difícil. La Liga é um campeonato muito disputado, o nível é bem alto, então também não é muito fácil fazer 20, 25 gols no ano, tá? Então, é um cara que finaliza bem, como já falei, se posiciona bem dentro da área, e ele é como se fosse um híbrido daquele cara que faz muito facão e daquele cara que é mais parado. Então, ele tem gol fazendo facão, ele consegue se movimentar, sai da área. A especialidade dele é mais dentro da área mesmo, cabeceia muito bem, mas é um cara que tem uma certa mobilidade, consegue fazer um pouquinho das duas coisas, consegue ser um cara ali, uma espécie de híbrido, tá? Vamos ver aqui mais algumas das estatísticas do Hugo Duro, para a gente poder entender um pouquinho mais desse atleta. Nessa temporada, ele jogou 18 partidas, 11 como titular, 60 minutos em média por jogo, fez 6 gols, ele faz um gol a cada 180 minutos em média, e ele perdeu 4 chances e converteu 27% das chances que ele teve, uma conversão bem interessante, tá? Vamos agora para a última página do Hugo Duro, e aqui a gente está vendo que ele fez todos os gols de dentro da área e bem próximo do gol, entre a marca do pênalti e a baliza, tá? Então os gols dele são todos ali dentro da área, quase na pequena área. Ele é um cara que domina muito bem essa região, se desmarca muito bem ali dentro da área. Ele fez 2 gols de cabeça, 2 com a perna esquerda, que é boa, né? E 1 com a perna direita. Tem um uso bem interessante da perna direita, o Hugo Duro, apesar de ser canhoto, tá? Vamos agora então olhar para o Alejo Vélez. Gente, o Alejo foi um atleta que eu já tinha comentado sobre ele aqui em live com o Cristiano do Mundo na Bola, que já tinha também me falado desse atleta, o Cris que está sempre de olho no mercado argentino, no mercado mexicano também. Um beijo pro Cris, parceiraço, um grande analista. E a gente já tinha falado sobre o Alejo mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco atrás, numa live aqui no canal. Então o Alejo, ele é daquele perfil um pouco mais alto, tá? Ele não é um cara paradão, totalmente assim, cone, né? Mas, como ele tem 87, ele não é tão veloz assim, ele não é um cara tão móvel assim, tá? Ele é o cara mais jovem desses 3. Ele é um argentino, né? Tem 22 anos e atualmente ele está no Rosário Central, que foi o clube que o revelou, tá? Ele foi comprado pelo Tottenham em agosto de 23 e aí o Tottenham tem emprestado o Alejo desde então para ele ganhar mais experiência. Então ele foi ao Sevilha, depois ele foi ao Espanhol e agora ele está no Rosário Central, de volta aqui ao futebol sul-americano, e aí ele está um pouquinho mais à vontade. Se a gente for olhar também para o histórico do Alejo, a gente percebe que a temporada mais artilheira dele foi com 11 gols em 24 jogos.
aqui na América do Sul, aqui no Rosário Central. Então, quando ele bateu lá na Europa, ele teve um pouquinho mais de dificuldade no nível um pouquinho mais alto. Fez 2 gols na temporada 23-24 em 16 jogos, fez 4 gols na temporada 24-25 em 29 jogos, e nessa temporada de volta à Argentina, ele já está marcando um pouquinho mais de gols. Em 16 jogos, 5 gols e uma assistência. Então está um pouquinho mais à vontade em casa no contexto aqui do futebol sul-americano, tá? Vamos seguir aqui com mais informações do Alejo. Ele tem 16 partidas, todas como titular no Rosário nessa temporada, tá? Tem 85 minutos por jogo em média, tem 5 gols, como a gente já tinha falado. Ele marca um gol a cada 272 minutos e a conversão de gols é um pouquinho baixa, né? 13%, se a gente for comparar com o Hugo Duro, né, que tem 27, então menos da metade, né? 7 grandes chances perdidas. Ele tem um perfil de jogador mais fixo na área, tem um pivô muito forte, se desloca muito bem dentro da área, se desmarca muito bem dentro da área, muito bom de cabeça, tá? Marca muitos gols de cabeça, a gente vai ver aqui na próxima página, ó, que ele fez nessa temporada, 5 gols, 3 de cabeça, tá? Um com a perna esquerda, um com a direita. Então é um jogador que ocupa também muito bem a área, sabe se posicionar. A gente está vendo aqui também as finalizações dele que deram em gol, só uma um pouquinho mais distante da baliza e todas as demais entre a marca do pênalti e a baliza. Então ele é um cara ali muito de área, sabe se deslocar muito bem, sabe se impor fisicamente também, se desmarca muito bem, mas eu acredito que não seja o perfil mais adequado, pensando que o Flamengo tem ali como alvo um cara mais móvel. O Hugo Duro, como eu falei para vocês, tá ali no meio do caminho, o Alejo seria um cara mais de área. Não sei que o Flamengo resolvesse realmente buscar um cara com um perfil um pouquinho mais próximo do Pedro, embora o Pedro também não seja esse cara tão de área, né? O Pedro sai da área, sabe jogar fora da área, a gente tem falado bastante sobre isso nos últimos dias aqui no canal. Então o Alejo não me parece que seria o match perfeito, digamos assim, né? O Hugo Duro e o Alejo são caras que cabeceiam muito bem e o Flamengo é um time que não cruza tanto na área. Tirando a bola parada, que o Flamengo vai muito bem, cruza muito bem, tem muita dinâmica, quando a bola tá rolando, o Flamengo não cruza tanto na área. No último Campeonato Brasileiro foi um dos times que menos cruzou a bola na área. Então, a gente fica assim pensando se faz sentido olhar tanto assim para esses caras. Mas o fato é que eles estão na lista. Eu fiquei sabendo pelo meu amigo Luiz Antônio Rubro Negro, que me trouxe essa informação ontem. Então, estou aqui mostrando para vocês quem são esses caras, tá? Pausa rápida na análise para dizer para você que você não pode perder a chance de adquirir esse quadro bonito aqui, ó. Esse quadro bonito aqui do Tetra da Libertadores do Flamengo, lá na 343. O link está na descrição e também no comentário fixado. É barato e com o cupom FALANDO 5% você vai ter 5% de desconto. Garanta o seu quadro do Tetra da Libertadores para você botar na sua casa aí, num espaço legal que você tenha. Vale muito a pena ter o quadrinho, é muito bonito. Material de qualidade, tem no tamanho A2, A3, A4. Link na descrição ou então no primeiro comentário fixado, você vai clicar no link, já vai cair direto na compra do quadro e vai colocar o cupom FALANDO 5% para poder ter 5% de desconto. Vamos seguir com a análise. Então a gente vai agora olhar para o Germán Berterame. Esse sim tem um encaixe muito bom com o modelo do Flamengo e esse sim está metendo muito gol, tá muito bem lá no México, tá? Ele é um atacante muito interessante, tá lá no Monterrey, tá? Ele tem 1,73, então esse cara um pouquinho mais baixo, então um cara um pouquinho mais móvel. Ele já vou adiantar para vocês logo, muito fera no facão e a gente sabe que o Felipe valoriza muito isso, tá? Ele tem 27 anos, tá? Então ele estaria um ano acima ali daquele recorte que o BAP estabeleceu, mas tá só um aninho acima, né? De repente dá para pensar em abrir uma exceção, digamos assim, né? Vocês estão vendo ali o histórico de transferências dele também, do São Lourenço para o Patronato, depois para o Atlético São Luís, e já está no Monterrey desde 22. Ele chegou no Monterrey sem custo, já tem 3 anos e meio de clube. Gente, não é simples tirar jogador do México, mas eu acho que vale a tentativa. E por que eu acho que vale a tentativa? Porque o Berterame tem gol. Se vocês forem observar, vocês vão ver que ele foi sempre evoluindo, tá? Então ele fez 3, depois 2, ficou ali mais ou menos ali na mesma média, depois 9, 12, 14, 14, 19, 27. Então ele vem numa crescente e parece que ele está no seu auge técnico, no seu auge físico, então está vivendo realmente a melhor fase da sua carreira. Faria sentido sim para mim o Flamengo tentar uma investida. Lá no México os salários são muito bons, não é fácil tirar esses caras de lá, mas de qualquer forma eu acho que vale a investida, tá? Então a gente está observando um cara que tem muito gol e que tem facão, que é algo que o Felipe valoriza muito. Vamos olhar aqui para mais alguns das estatísticas do Berterame. Nessa temporada ele tem 21 jogos, todos como titular, 88 minutos em média, 11 gols, faz um gol a cada 167 minutos, 0,5 a média de gols por partida, muito boa, tá? Finaliza bastante, quase 3 finalizações por jogo, 1,6 chutes certos por jogo em média, tá?
11 grandes chances perdidas, porque ele gera muita chance. Esses caras que se movimentam muito, tem muito facão, esses caras geram muita chance para si mesmo e acabam perdendo mais chance, porque você não vai converter todas também, né? Ele tem uma conversão de 18%, é uma taxa interessante, tá? Tá ali entre o Hugo Duro e o Alejo Vélez, tá? Então é um cara que realmente é muito interessante, tá? E que encaixa muito no modelo do Flamengo, tá? Vamos ver aqui a última página do Berterame e a gente vai ver que as finalizações que deram em gol são muito mais variadas em relação aos outros dois, tá? Então tem finalização ali quase que na risca da grande área, outra ali quase que no bico da área e tem mais duas atrás da marca do pênalti, tá? Então ele finaliza de lugares diferentes porque ele se movimenta muito. Tem um desmarque muito interessante também dentro da área, tá? Realmente ele se desmarca bastante dentro da área, mas o facão é a especialidade da casa. Se vocês forem ver, dos 11 gols que ele fez, tem 3 de cabeça, 4 com a direita, 4 com a esquerda, sofreu 3 pênaltis. Então, assim, ele gera muito jogo, tem uma ambidestria bem interessante, é um jogador bastante interessante que eu acho que o Flamengo poderia pensar em ir atrás caso a negociação com o Marcos Leonardo não dê certo. Tá? O Flamengo agora tem uma vaga de estrangeiro, o Vinha foi para o River Plate, não faz sentido pensar em, de repente, ocupar essa vaga de estrangeiro com esse atacante. Dá os créditos aqui dessas imagens do Berterame que eu peguei lá no Twitter do Lucas Gabriel. Se você não segue o Lucas Gabriel lá no Twitter, siga, é um baita do analista, um cara muito legal, e eu peguei essas imagens lá com ele, avisei para ele, e óbvio que tô dando crédito, tem que ser dado, né? Então sigam lá o Lucas, que é muito fera, e que me cedeu essas imagens aí, que ele editou do Berterame, tá? E aí eu sei que você vai me perguntar, Rafa, mas e aí, como é que é o sem bola desses caras? Eles se associam bem? E o que mais que eles podem entregar? Se por acaso esses nomes avançarem, aparecerem, como eu já falei, eu vou fazer uma análise mais aprofundada, tá? Eu quero saber o que vocês acharam desses 3 jogadores a partir do que eu trouxe aqui agora nessa análise de hoje. Comentem aqui que é muito importante o comentário de vocês, tá? Não se esquece também do like, não se esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar e de hypar. Até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui. Saudações, valeu!